Olá, meu nome é Silvia Cortese, eu sou bióloga, tenho mestrado em genética, doutorado em qualidade e produtividade animal, onde eu atuei por muitos anos na área de reprodução animal e também na área de reprodução humana. Hoje eu vou falar para vocês sobre noções em reprodução humana assistida. Quando as pessoas pensam em engravidar, elas acreditam que vai ser muito simples e que vai ser de uma forma muito tranquila. Mas na verdade, de forma geral, o casal só percebe que tem algum problema após algum período de tentativas sem sucesso. A infertilidade, ela acomete muitos casais e no período de 3 meses, um casal tendo relação sexual de 2 a 3 relações sexuais por semana, no período de 3 meses, 57% dos casais vão atingir a gestação positiva. Num período de 6 meses, 72% dos casais atingem a gestação positiva. Em um ano, até 85% dos casais conseguem obter a gestação. E no período de 2 anos, tendo relações sexuais frequentes e sem proteção, 92% dos casais atingem a gravidez. A infertilidade é definida pela Organização Mundial da Saúde como a ausência de gravidez após 12 meses de relações sexuais regulares sem proteção. Como eu disse anteriormente, um casal normal, tendo relações sexuais sem proteção, em um ano, 85% dos casais atingirá a gestação. Ou seja, a infertilidade conjugal, ela atinge 15% dos casais. E se a gente for extrapolar isso para o censo de 2010, sendo que 15% dos casais são atingidos pela infertilidade conjugal, a infertilidade conjugal atinge 11 milhões e meio de pessoas no Brasil. Aproximadamente 6 milhões de casais são inférteis no Brasil. As causas de infertilidade mais comuns são os fatores femininos e fatores masculinos. São igualmente comuns. 30% de todas as causas de infertilidade são devidas a fatores femininos e os outros 30% devido a fatores masculinos. 30% devido a fatores combinados, masculinos e femininos, e 10% fatores sem causa aparente, idiopáticos. Esse gráfico ele mostra a taxa de gravidez espontânea ao ano de acordo com a idade da paciente. Tá? Então, a chance de gravidez de uma mulher de 20 a 24 anos num período de 12 meses, ela é de 86%. De 25 a 29 anos, essa taxa de gravidez no período de um ano cai para 78%. De 30 a 34 anos, cai para 63%. De 35 a 39 anos, 52%. E ela decresce conforme o aumento da idade. Tá? Então, aumenta a idade, há uma diminuição da fertilidade e também um aumento da taxa de aborto, devido às anormalidades dos oócitos dessas pacientes. Num casal que for passar por um especialista, então depois de um ano, se o casal não conseguiu engravidar, recomenda-se que passe pelo especialista de reprodução humana assistida. Se a mulher tiver mais de 35 anos, pela questão do avanço da idade, recomenda-se que esse casal procure um especialista depois de 6 meses de tentativa de gravidez. Quando o casal passar pelo médico, vai ser feita uma anamnese, uma avaliação de toda a história clínica do casal e exames físicos. Vai ser avaliado também a idade desse casal, os hábitos de vida e vão ser investigados os principais fatores de infertilidade, tanto femininos quanto masculinos. É muito importante a avaliação do casal. Na mulher, os principais fatores de infertilidade são o fator ovulatório, tubo peritoneal, uterino e endometriose. O fator ovulatório ele é responsável por cerca de 20% das pacientes inférteis. Ele equivale a uma disfunção ovulatória que mais comumente é representada pela síndrome dos ovários policísticos. O fator tubo peritoneal é responsável por 35% de todas as mulheres que são inférteis.
Normalmente, o fator tubo-peritoneal é causado por uma infecção por transmissão sexual. O fator uterino representa 15% das pacientes inférteis. O fator uterino são anomalias uterinas que são congênitas ou adquiridas. E a endometriose, ela é responsável por 30% das pacientes inférteis. Só que nem todos os tipos de endometriose levam à infertilidade. A endometriose ela é classificada em 4 tipos, de 1 a 4, sendo 1 a endometriose mais leve e a 4 a endometriose mais severa. A endometriose mais leve nem sempre causa infertilidade. De 30 a 50% das mulheres que têm endometriose são inférteis. Ou seja, você ainda tem de 50 a 70% de mulheres que têm endometriose e são férteis. Então, nem sempre a endometriose é a causa da infertilidade. Com relação ao homem, o que deve ser investigado é pelo espermograma, porque, de forma geral, a causa mais comum de infertilidade masculina é idiopática, ou seja, ela não tem uma causa aparente. E o espermograma é um exame que vai avaliar o potencial fértil do homem. Como eu disse, o espermograma ele avalia o potencial de fertilidade masculino. Deve ser realizada uma coleta a fresco por masturbação, preferencialmente num laboratório de sua confiança. E o período adequado de abstinência sexual é de 2 a 7 dias sem ejaculação. Tá? O espermograma ele é realizado num laboratório com ambiente controlado, tem que ser feito, o ejaculado tem que ser coletado imediatamente e levado para o laboratório numa temperatura controlada. Existem alguns parâmetros, alguns valores de referência de espermograma que foram publicados pela Organização Mundial da Saúde em 2010. Esses parâmetros são macroscópicos e microscópicos. Os parâmetros macroscópicos são o volume de sêmen do ejaculado, o pH, a cor, a liquefação e a viscosidade desse sêmen. Os aspectos microscópicos que são avaliados são a concentração por ml, o número total de espermatozoides, a motilidade desses espermatozoides, morfologia e a vitalidade dos espermatozoides. E para cada tipo de alteração no espermograma, existe uma denominação adequada. As técnicas de reprodução assistida compreendem técnicas tanto de baixa quanto de alta complexidade. Elas podem ser técnicas realizadas uma parte no laboratório e uma parte na paciente, ou ser realizadas integralmente na paciente. As técnicas de baixa complexidade compreendem o coito programado e a inseminação artificial ou inseminação intrauterina. As técnicas de baixa complexidade, elas são responsáveis por uma baixa taxa de sucesso, de 10 a 12% de sucesso de gestação, no caso do coito programado, e na inseminação artificial ou intrauterina, 12 a 19% de sucesso na taxa de gestação. As técnicas de baixa complexidade, nas técnicas de baixa complexidade, a fecundação ocorre no útero da paciente. O coito programado ele pode ser realizado com ou sem indução da ovulação, facilitação da indução da ovulação. E o que seria esse coito programado? A paciente ela faz uma monitorização pelo ultrassom para avaliar quando que ela vai ovular, qual é o momento correto da ovulação. E quando for detectado o momento correto da ovulação, o casal é orientado a ter relações sexuais em casa, programada. E pode ser feito, como eu disse, com ou sem o auxílio de medicações para estímulo de ovulação. A inseminação artificial ou intrauterina, ela precisa de um preparo seminal, então também é feito um acompanhamento ultrassonográfico e é feito um preparo do sêmen no laboratório e esse sêmen retorna para o corpo da paciente. A inseminação artificial também pode ser feita num ciclo sem estimulação ovariana, mas normalmente ela é feita com um ciclo de estimulação ovariana em conjunto para otimizar o resultado. Já as técnicas de alta complexidade em reprodução humana assistida compreendem técnicas onde a fecundação ela ocorre fora do útero,
fora do ambiente uterino, elas ocorrem no laboratório. Dentre essas técnicas, nós temos a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é a técnica mais tradicional, que surgiu em 1978, com o nascimento da Louise Brown, que é esse bebê que está na capa do jornal. A fertilização in vitro é o famoso bebê de proveta, e ela é responsável por até uma taxa de sucesso de até 35% de gestação. Adicional à fertilização in vitro, existe a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, ou ICSI, que também é responsável por 35% de sucesso na taxa de gestação. A ICSI, ela foi relatada em 1992 pelo pesquisador Palermo. E existem outras técnicas que são acessórias às técnicas de alta complexidade, como o IMSI, a biópsia embrionária, criopreservação e o assisted hatching, que eu vou comentar mais adiante. Como que se obtém os espermatozoides para a realização de técnicas tanto de baixa complexidade do tipo inseminação intrauterina ou técnicas de alta complexidade? Os espermatozoides eles podem ser obtidos a fresco, por masturbação, podem ser obtidos via criopreservação, ou seja, espermatozoides que foram previamente congelados no laboratório, seja do marido da paciente, ou seja, de um doador de sêmen. E, para alguns casos, é indicada uma recuperação cirúrgica de espermatozoides. Por quê? Nós temos pacientes que têm azospermia, ou seja, ausência de espermatozoide no ejaculado. A azospermia ela pode ser mecânica, pode ser obstrutiva, com um bloqueio mecânico, ou ela pode ser não obstrutiva, quando há um problema de ordem fisiológica, de ordem genética na produção dos espermatozoides. Então, é feita a recuperação cirúrgica desses espermatozoides. Existem algumas técnicas, como o PESA. O PESA é a aspiração percutânea de espermatozoides do epidídimo, porque o epidídimo é o local onde acontece a maturação espermática, a maturação dos espermatozoides. Então, pode ser feita uma aspiração desses espermatozoides no epidídimo, no caso de uma azospermia obstrutiva. E no caso de não encontrar espermatozoides no epidídimo, parte-se para uma técnica de TESA, que é a aspiração de espermatozoides testiculares, que aí pode ser tanto para a azospermia que é obstrutiva e que não teve sucesso no PESA, ou para uma azospermia não obstrutiva. Variações dessas técnicas. O PESA, a variação do PESA é o MESA, que é uma aspiração microcirúrgica dos espermatozoides também do epidídimo, ou a variação do TESA é o TESE, que também é uma extração de espermatozoides do testículo. No caso, o TESA, no caso de azospermia obstrutiva, o TESA, ele promove 100% de sucesso na recuperação dos espermatozoides. No caso de uma azospermia não obstrutiva, ou seja, cuja causa não é anatômica, é uma causa fisiológica, chega a ter 10 a 30% de sucesso em recuperação de espermatozoides. Se o TESA não for suficiente, parte-se para o TESE, onde há uma recuperação de 40% dos espermatozoides, ou até um outro procedimento que é feito com um microscópio, que é o microtese, que tem 50% de chance de se encontrar espermatozoides.